Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. Nesta oportunidade, vamos estar abordando um dos temas sobre a escola bíblica dominical. Hoje, em especial, nós vamos estar falando sobre realidade atual e perspectiva futura da escola bíblica dominical. Nesses vídeos, porque virão outros, vamos estar tratando sobre planejamento da escola bíblica e também a divulgação, a propagação, promoção, por que não, marketing da escola bíblica dominical. Porém, antes, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, você que já está conosco aí, também deixe o seu comentário e por que não, compartilhe o link com seus amigos, nas suas páginas de relacionamento, nos seus grupos, para que juntos possamos continuar propagando a palavra de Deus através de inúmeros temas para a nossa edificação. Vamos lá. A escola bíblica, queridos, ela tem sido por anos instrumento de propagação dos ensinos da Sagrada Escritura. Porém, mesmo sabendo disso, é confrontado por muitos que dizem que ela é algo arcaico e ultrapassado. Nós temos ciência que hoje a escola bíblica ela é muito criticada. Vou apontar aqui algumas críticas que se fazem concernente à escola bíblica dominical. Por exemplo, dizem que os temas tratados não despertam interesse e fica restrito ao estudo da Escritura, não procurando aplicá-la às necessidades de hoje. Muitas vezes tais temas são repeticiosos e cansativos, uma das críticas. Segundo, os professores por vezes não são qualificados, não têm condições de responder os questionamentos mais difíceis dos alunos, principalmente os alunos jovens universitários e outras pessoas instruídas e questionadoras. Terceiro, os métodos didáticos são antiquados, privilegiando-se o formato da preleição pelo professor. Há poucos diálogos e envolvimento dos alunos. Por fim, nós temos também que são utilizados poucos recursos audiovisuais, principalmente aqueles fornecidos pelas novas tecnologias. E por fim, a igreja tem atividades em excesso, por isso também afeta muito a escola bíblica. Por exemplo, o jovem tem a classe do jovem e ainda tem também as reuniões da mocidade. Essas são algumas críticas. A crítica existe, isso também é nítido na participação dos membros da igreja, não falo de membros de pessoas nominais, aqueles que são ativos, principalmente aos domingos à noite, cultos de ceia, podemos ver que a proporção de frequência, comparando com a escola bíblica, é muito aquém. Então tá, a crítica nós temos, mas o que fazer então? Primeiro, a escola dominical não deve ser extinta e sim revitalizada e atualizada. Eu creio que esse é um grande desafio que nós temos na nossa atualidade. Desde o planejamento, da estrutura administrativa da escola ao professor, no exercício, na prática da aula, deve sim ser revitalizada e atualizada. Nós vamos abordar isso mais para frente, dando algumas ideias. Os pastores e os demais líderes da igreja precisam se interessar pelo fortalecimento da educação cristã. Porque nas igrejas que existe, lembro que não é todas as igrejas protestantes, evangélicas, que tem esse sistema de estudo. Tem algumas igrejas que têm outro modelo de estudo, mas tem o seu modelo. Porém, as igrejas, no caso a Assembleia de Deus, que fazem uso desse sistema de estudo, cabe quem é da linha de frente, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, líderes de departamentos, devem sim, certo? Ter uma paixão, ter um interesse pela escola bíblica. É muito triste quando você tem numa denominação que tem essa ferramenta tão útil, tão essencial e de ser desprezada, inclusive por aqueles que compõem a linha de frente. Fica na primeira parte do vídeo, que é somente nas críticas e não na solução. Terceiro, é desejável ver que uma comissão de pessoas qualificadas, isto é, teólogos, educadores, comunicadores, que possam assessorar
a direção da escola dominical, que fala-se de capacitação. Então, é necessário que aqueles que estão envolvidos na escola bíblica também sejam treinados, sejam preparados. E hoje as igrejas elas oferecem isso, né? A maioria dos setores, dos campos, das regionais, tem seu curso teológico, tem pessoas que têm essa chamada, que têm essa ferramenta lá no seu campo, que podem também investir, acompanhar e também contribuir para o aprimoramento daqueles que estão à frente da escola bíblica. Porque lembrando que muitos que trabalham na frente da escola bíblica, eles não trabalham por profissão, eles trabalham por vocação. Por isso é necessário recebê-los, né? Eles receber uma atenção toda especial. Outra questão importante é discutir o currículo, objetivo, materiais, métodos, com criatividade e ousadia. Às vezes a falta de planejamento da escola bíblica cai em descaso isso. Começa um tema, tem pastor que nunca sentou com seus liderados ou líderes de escola bíblica para planejar o trimestre. Tem superintendente que tem as divisões de classe, nunca sentou ou nunca sentaram, né, superintendente, secretário, tesoureiro, professores, para discutir quais os objetivos do trimestre, quais os planos de ação. E isso faz que a escola bíblica ela não seja pensada, apenas levada, empurrada, tocada. Isso daí não é legal, certo? Isso daí vai caindo, vai a primeira parte do vídeo, que é a crítica, ela vai tendo cada vez mais fundamento. Podemos mudar, certo? É fundamental o treinamento e aperfeiçoamento periódico dos professores. Professores devem sim ser treinados. Por que o professor deve ser treinado? Veja bem, o professor é o sujeito responsável pelo ensino, mas você tem o aluno, que é a figura principal, você tem o conteúdo. Então, tem professor que não consegue se achar dentro dos 3 tópicos, com mais o subtópico. Tem professor que se perde, não conclui a revista e não define um objetivo dentro do conteúdo a ele oferecido. E também temos o métodos. Então, o que ensinar e como ensinar é importante. Isso nós vamos conseguir excelência na medida que dedicamos no aprimoramento, tá certo? Outra ideia é convidar palestrantes externos qualificados para falar à equipe da Escola Bíblica Dominical. Realizar seminário, simpósio, palestra, fórum, é muito importante para melhorar aquela linha de frente, chamando assim, aquela equipe envolvida na Escola Bíblica Dominical, certo? Agora nós temos a organização da Escola Bíblica Dominical. Ela pode ser também organizada em classes, né? Ela pode ser organizada em classe. Lembrando que não é obrigatório organizar a escola bíblica em classe, porque depende de alguns elementos. Primeiro, o espaço, certo? Também professores, ok? Isso é importante, mas se tem condição, se faz bem, ok? Porque o objetivo da escola bíblica é alcançar do menor, dentro do berçário, vamos assim dizer, até a melhor idade, tá joia? Então, essa organização em classe também ela é fundamental, mas tem que ter essa atenção, né? Eu separei a classe dos jovens dos adultos, mas o meu salão, vamos dizer assim, a minha igreja, a congregação, a sala, ela comporta 30 pessoas. Cara, aí pula 4 cadeiras, tem um grupo do lado de lá e outro do lado de cá. Com certeza vamos ter problema. Uma aula vai atrapalhar a outra e aí não vamos alcançar o objetivo. Tá joia? Então, cabe-nos também entender que é preciso repensar os fins da escola bíblica dominical e como ela se insere no ministério total da igreja. A escola bíblica dominical do futuro talvez deva se preocupar mais com os alunos e suas famílias, bem como a missão da igreja no mundo. É preciso não perder de vista que a questão maior que está em jogo no nosso compromisso com Cristo é o Evangelho, tá joia? Então, meus amados, a escola bíblica recebe crítica? Recebe. Mas por quê? Às vezes porque falta
um pouco de empenho, de engajamento. Alguém já dizia o seguinte, que ninguém deixa de se interessar por aquilo que se interessa. Por isso, nós temos que saber o que interessa ao aluno, certo? Para chegar no que é necessário. Uma pessoa vai para uma escola, pega um professor que não se preparou, que não tem domínio do conteúdo, que não tem uma didática, que não tem uma dinâmica. Você acha que ele vai voltar no domingo, que ele poderia estar dormindo, poderia estar descansando? Você acha que ele vai voltar no outro domingo? Que é uma motivação. Ah, mas a palavra de Deus deve ser a motivação em si. Eu concordo, mas ela bem aplicada, tá certo? Que seja a forma que seja edificante. E outro planejamento importante é como que eu organizo a minha escola bíblica. Eu sou superintendente, então o pastor me colocou lá, começa 9 horas da manhã. E aí, o que eu faço? Fica a dica. Primeiro, não tem como fazer um trabalho de escola bíblica, ainda que é um trabalho de ensino, que a palavra de Deus ela envolve adoração. Então tem que ser dirigida com reverência, tá certo? Primeiro elemento, oração. Como que eu posso fazer? Vamos colocar que a escola começa às 9 horas da manhã. E eu creio que aí deve ser nesse horário, quando é no aos domingos. Outros lugares vão variar de acordo com a realidade cultural e social aí, tá joia? Mas você tem a oração. Essa oração, ela pode ser chamada aquele período de consagração, meia hora antes da escola bíblica oficial, pode ter um trabalho de oração. Aí esse trabalho de oração é o seguinte, os irmãos que estão envolvidos na escola, eles não vão para a oração, já chegam para a escola. Estou falando dos líderes. Então, você tem um trabalho pré-aula de oração que sejamos nós os primeiros, aqueles que estão envolvidos na escola bíblica dominical. Esse é para o maior sucesso do preparo da escola bíblica, com certeza deve ser feito com oração. Segundo, abre-se a escola às 9 da manhã, estou dando aqui um exemplo de 9 da manhã, mas você faz o cronograma de acordo com a sua realidade. Então você tem de 10 a 12 minutos, oportunidade para adoração, louvor textual e leitura bíblica em classe. É importante que o horário estabelecido seja obedecido. Depois você tem um estudo da lição de 45 a 60 minutos, ler e aplicar, ler e aplicar. Você tem sempre uma palavra-chave, algo que é a espinha dorsal, que contribui você se organizar. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá joia? Você tem, após o estudo, o encerramento de 15 a 25 minutos. Deve incluir um breve resumo da lição por alguém antecipadamente definido, tá bom? Nada de improviso, por favor. Improviso, eu já disse, improviso, só foi em cima da hora, algum contratempo inesperado, mas sejamos organizados. Outros, sim, programas especiais. A escola bíblica pode aderir programas especiais, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Bíblia, Dia do Professor. Como que eu encaixo ele? Eu tenho um cronograma da escola bíblica. O que eu vou secar para encaixar esse programa? Pode ser feito na escola, pode ser feito culto à noite. Cara, não vou falar sobre a dinâmica, sobre a promoção da escola bíblica. Pode ter certeza que isso vai entrar em pauta. Tá joia? Então, volto a repetir, você pode dividir em classe ou não, não é obrigatoriamente, tem as suas vantagens se tiver condição, tá joia? Pastor, por que não é obrigatório? Porque exige algumas situações, número de professores que se dispõem a servir e também dos espaços apropriados. Ok, meus amados? Vamos encerrando aqui este primeiro vídeo. Além da divisão de classe do berçário a melhor idade, pode-se criar ainda outras classes de novos convertidos, jovens casais e outros grupos que também evidenciam necessidade de orientações especiais. Através da observação, o professor poderá descobrir várias coisas sobre seus alunos. Tem crítica? Tem. Tem solução? Tem também. Então vamos investir na escola bíblica dominical. Depois estarei falando sobre dando alguns exemplos de melhoria, de dinâmicas para a nossa escola bíblica, como também falar um pouco sobre a disseminação da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe.